Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso programa Descobrindo o Seu Interior, Caminhos da Autogestão e Espiritualidade. Pessoal, vou falar aqui para vocês, hoje nós temos um convidado muito especial. Vocês vão gostar muito do bate-papo, muito experiente. Mas antes eu gostaria de falar que esse programa, para aqueles que estão aí começando, retornando, né? Porque nós já estamos na 4ª temporada. Nós fizemos durante 3 anos aí a televisão, a TV local aqui da nossa região e agora diretamente pelo YouTube. A gente está falando sobre diversos assuntos, né? Tudo dentro desse Descobrindo o Seu Interior. Ou seja, a gente fala aqui sobre autoconhecimento, autogestão financeira, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, saúde mental e emocional, relacionamentos e comunicação, né? Falamos sobre a transformação interior, conexão com a natureza, falamos sobre meditação e também muitas histórias de inspiração e sucesso. Hoje nós vamos falar aqui sobre o seu cérebro confia em você, com o nosso palestrante, editor de livros, que vai dizer muita coisa sobre isso, Roosevelt Thiago. Tudo bem, Roosevelt? Tudo bem, Júnior. Nós agradecemos já de antemão ao seu trabalho. Você é um divulgador de bons conteúdos já há muito tempo, e isso é muito importante para toda a sociedade. Aqueles que nos acompanham pela internet ou que ainda vão ver, fica também com a nossa gratidão, com o nosso carinho, porque realmente acredito que a temática de hoje vai agregar muito à vida de todos nós e também à finalidade do programa. Para nós é uma alegria estar aqui. Muito bom, muito obrigado. Para mim é uma alegria, a gente já fez esse bate-papo umas 3 vezes no passado, e ele foi novamente, né, convidado, porque é uma pessoa realmente que tem muito conteúdo, ele consegue ter uma percepção das coisas, né? Muitas coisas que a gente demora para descobrir, ele traz de uma forma gostosa, natural, um palestrante que fala, né, um verdadeiro orador. Isso tudo vai facilitar e vai deixar o nosso programa de hoje muito mais gostoso. Roosevelt, me fala só um pouquinho. Eu poderia ler seu currículo, que é bastante, né, extenso aqui, mas eu gostaria que você falasse, né, você como um palestrante que faz aí, eu sei que, né, durante um ano que tem em torno, né, tem 365 dias, você chega a fazer praticamente mais de 200 palestras durante o ano. Você tem vários livros, eu vi aqui, você tem mais de 50 trabalhos publicados. Me conte um pouquinho de você. Tudo bem. Para falar de nós, embora seja realmente uma amplitude de um trabalho, é muito simples, porque tudo foi muito natural. O nosso primeiro livro, ele foi escrito, eu tinha 15 anos. Era datilografado. Então, você imagina como é que era, né? E eu fui escrevendo das nossas coisas, então, paulatinamente, a isso foi se juntando um grupo de pessoas que nós mantivemos como estudos, e durou 5 anos. Até que as coisas começaram a ser um pouco maiores, os convites para outros lugares. Hoje nós viajamos o Brasil todo, e em cada lugar que a gente vai pela primeira vez, você acaba criando um vínculo. Então nós temos pessoas que já marcam constantemente em vários estados, e aí fica uma coisa crescente. Quando você está na metade de um ano, praticamente o ano seguinte já está todo comprometido e alcançando essa média de 200 a 230 palestras por ano. E como o Brasil é muito grande, em alguns lugares você viaja 2 dias para fazer uma palestra. Então é bem longo. Então é um trabalho diferenciado. E automaticamente, a cada tema que vai sobrevindo das nossas palestras, eles acabam, inevitavelmente, se tornando livros, se tornando seminários, apostilas, audiolivros, e-books. Nós temos uma lavra muito grande, tanto da Solidum como de outras editoras. Hoje nós temos obras publicadas por 5 editoras diferentes. Então, todo esse trabalho vai fazendo com que uma engrenagem vá virando e nós vamos alcançando as pessoas, e a cada fim de trabalho já fica marcado o nosso retorno. Então, é sem fim. Então, de lá para cá, nós temos esse fluxo
interrompido, né, pela pandemia, mas que hoje já está tomando corpo de novo, alcançando os mesmos números, o mesmo alcance, e isso nos deixa felizes. Que bom, Roosevelt. É muito interessante essa vida sua, né, que de palestras, de contatos, né, no Brasil todo e até mesmo, eu sei, internacional. Ou seja, né, uma pessoa que tem um relacionamento, muito network e que a gente gostaria, né, de que você falasse um pouco, então, hoje, né, esse tema que eu achei muito interessante que você nos passou, que é falar sobre o seu cérebro confia em você. Então, comece já falando um pouco sobre isso, sobre esse tema, para a gente poder desenvolver. Muito bem. Quando nós falamos o seu cérebro confia em você, que foi uma expressão que nós criamos nos nossos trabalhos e também deu a origem a um livro e a um e-book com o mesmo título, eu sei que ele não é muito autoexplicativo, então quem vê isso pela primeira vez não faz muito sentido. Porém, uma observação cuidadosa sobre o que ele significa vai deixar bem claro o que ele quer dizer. E aí fica muito fácil entender. Mas, precedendo ao significado do seu cérebro confia em você, há uma informação importante sobre o cérebro, a máquina. Primeiro, nosso programa, autogestão. Tudo passa pela estrutura mental. Absolutamente tudo. Então, o que nós estamos falando hoje, ele vai muito ao encontro da autogestão. É você gerir a sua vida. Qual é a ferramenta que você tem para gerir? É a sua estrutura mental. A máquina, o cérebro. E quando nós falamos em cérebro, né, é comum para quem nos ouve, é comum para todo mundo, desde criança a gente aprende que o cérebro é uma máquina muito inteligente, que tem potencialidades infinitas, que tem capacidades infinitas. A gente aprende coisas gigantescas acerca do cérebro, da máquina. E a pergunta fica assim: se todo mundo tem um cérebro assim, se todo mundo tem uma máquina dessa, por que tanta gente tem uma vida medíocre? Uma vida pequena, uma vida sem produzir nada, uma vida tacanha. Já pensou pessoas que têm esse mesmo cérebro? Pensa assim, o cérebro que tem nos grandes pensadores, Einstein, Freud, e vamos viajar, também está nas pessoas mais simples. É a mesma estrutura. A pergunta é, por que alguns conseguem tirar o máximo da máquina e outros não? Alguém diria, mas o cérebro não é inteligente para todo mundo? Isso é verdade, ele é. Porém, nós nos enganamos com relação a isso, a falar sobre a inteligência do cérebro, quando parece de que ele é uma máquina inteligente e vai resolver os seus problemas, porque não vai. Porque ele vem só com uma programação. O meu cérebro, o seu, dos grandes pensadores e das pessoas que nada fazem, pouco importa, nasce com uma única programação. Né? Igual, imagina um computador que você compra, o que ele vem lá? Vem lá o Office, vem o Windows, vem o básico. O cérebro também vem só com uma, que é o seguinte: sobreviva. Sobreviva. Ele quer que você tenha uma vida longa. Aí você pergunta assim, mas ele não quer que eu me desenvolva emocionalmente? Não, está nem aí para isso. O meu cérebro não quer que eu cresça, seja uma pessoa boa? Ele não está nem aí para isso. O meu cérebro não quer que eu ganhe mais, que eu fique mais famoso, que eu ganhe status, que eu me relacione bem? Ele não está nem aí para isso. É uma máquina inteligente, mas com uma função pré-determinada. Ele quer que você sobreviva. Então, é uma inteligência que funciona para você não correr risco, uma inteligência que funciona para você se alimentar, uma inteligência que funciona para coisas basilares. Acabou. O fato de você ter uma máquina, um cérebro, à sua disposição, não significa que ele vai ajudar na tua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que é a notícia boa, embora ele venha só com essa programação, sobreviva, ele aceita outras. E aí você pode colocar, assim como um computador, para pegar o mesmo exemplo, ele aceita outros programas, o cérebro também. Ele aceita outras programações. Ele aceita que você coloque novas programações, sem perder a que ele já tem. E aí nós começamos a diferenciar as pessoas. Aí eu pergunto para quem nos ouve, que a pergunta é para nós, para mim, para você. Você tem programado o seu cérebro para quê? Nunca
pensei nisso. Então, aí está o problema. E aí que nós começamos a ver que pessoas perdem essas capacidades, essa potencialidade da máquina, essa potencialidade do cérebro. Por quê? Porque está vivendo o básico, que é o quê? Sobreviver. É comer, beber, se proteger, reproduzir, ponto. Uma grande quantidade de pessoas vai dentro das suas atividades, mas, resumidamente, é isso que fazem, né? Sem produzir muito mais. Então, já começamos a ter uma explicação. O seu cérebro confia em você. Ele quer que você sobreviva, você sobrevive, está tudo certo. Para ele, Júnior, para o seu cérebro, se você ficar sentado assistindo televisão e comendo, ele está feliz. Você não corre risco, acumula energia, acumula gordura que ele vai precisar para te manter vivo. É isso que ele quer. Aí a pessoa fala assim, não, eu estou esperando vir uma força de vontade para mim ir para a academia. Não vai vir. Ele não tem intenção nisso. Então, é importante entender essa base. O cérebro é uma máquina importante? É. É inteligente? É. É capaz? É. Mas ela quer de você coisas limitadas. Perfeito. Se você não usá-la para nada, ela não faz nada. Ela vai cumprir a função dela, te manter vivo. Se tiver um perigo, ela te faz correr. Se tem alguma coisa que te coloque em risco, ele dá um jeito de você não ir. Ela quer que você não... Só isso. É interessante. Porque senão a gente fala assim que a máquina é perfeita, é inteligente, e as pessoas vão achando que isso já vai resolver o problema delas e não vai. Que beleza, Rosio. Muito bacana. Estou aqui até sorrindo de perceber, né, a tua fala, porque para mim era até uma surpresa do que realmente você ia falar, como realmente o tema deixa assim, né, uma mensagem assim, duvidosa no sentido assim, de que será que ele vai falar? Mas é muito interessante isso, porque a gente percebe mesmo, isso tem tudo a ver e as pessoas precisam realmente entender, né, que essa é a primeira, vamos dizer assim, necessidade do ser humano, é a base de tudo, né, que é o instinto de sobrevivência. Né? Por que as pessoas têm medo? Né? Por que elas muitas vezes têm coragem? Né? É para sobreviver. Né? Por que de repente veio uma coragem tremenda, mães assim que tiraram seus filhos de repente numa situação que normalmente não ia conseguir, né? A natureza naturalmente não ia conseguir, mas a mãe conseguiu tirar o filho, por exemplo, um peso enorme em cima do filho, porque são coisas que realmente vêm esse instinto, né, de sobrevivência, né, da nossa espécie, né? Assim como eu acredito que todas as espécies, né, talvez os leões, né, os gatos, eles também têm o instinto deles de sobrevivência da própria raça, para a continuidade, a perpetuação, né, desse ser vivo. Né? Então, eu acho que eu estou tentando aqui, né, me improvisar, fazer, porque eu percebi a profundidade realmente do que você falou, né? E essa busca do homem que ele tem do menor sofrimento. Então, como você falou, não vá pensar que vai te dar vontade de ir para a academia, né? De fazer algum trabalho, né, que tenha, sei lá, força braçal. Por quê? Porque a gente tem mesmo esse instinto de nos preservar, né? Para viver, né? Para sobreviver. Mas será que isso é suficiente para a gente ser feliz? Né? Será que isso aí vem realmente a continuidade desse assunto? Né? O que vem depois disso? Porque se nós estivermos aqui na vida somente para sobreviver, a gente cumpre uma, né, vamos dizer assim, a premissa básica, né? Mas e o resto? Né? Então aí é que vem. E aqui é um bate-papo, por isso que eu também, né, apesar a gente, né, muitas vezes enxergar como entrevistador, né, um bate-papo, eu também vou colocar aqui o meu pensamento e eu acredito, né, pelo menos eu sinto que o que ele fala mexe muito comigo, porque realmente é o que a gente sente, né, é o que a gente percebe. Queria agradecer você que está assistindo, tá, e principalmente aqui a Débora Bernardes, que já colocou, né, que era muito grande minha live todas as semanas na pandemia, né? Ou seja, é uma pessoa aí que com certeza é uma fã, né? Que assistia, acompanhava suas lives, né? Então eu agradeço Débora Bernardes de Castro,
tá? Pelo seu comentário, tá? E você que quiser fazer também perguntas aí sobre esse tema tão interessante, né? Que já, como eu percebeu, né? Que quanto a gente vai poder aprender hoje, participe, tá bom? Então é isso. Continua aí porque está muito gostoso. Júnior, na sua fala agora você usou uma palavra mágica, instinto. Instinto. E a gente demora muito tempo para perceber que nós somos movidos muito por instinto. E o que é instinto? Vamos pensar, é uma inteligência burra. É uma inteligência que, mais uma vez, serve para você sobreviver. Vou dar um exemplo prático do dia de hoje. Ou você conversa com um pai, com uma mãe, ela fala assim, nossa, se alguém mexer com meu filho, eu mato você e qualquer bicho. Mexe com a oncinha perto da onça para você ver. Mexe com você e qualquer... Entendeu? São coisas que a gente acha que é bonito, que é forte, que é sinal de inteligência. Não, isso é instinto. Você defender a prole é instinto. Você cuidar do filho dos outros, já não. Aí você teve que pensar, você teve que ter uma decisão. E por isso que, quando você fala assim, ó, nós vamos levar uma vida material, só sobreviver, tá bom, muita gente faz isso, a não ser que entre o outro elemento do seu programa, espiritualidade. Quando a gente amadurece em espírito, sobreviver fica pouco. Quando a tua alma cresce, só viver, comer, reproduzir fica muito pouco. Você diz, nossa, eu vou viver a vida inteira só para isso? Aí começa a ficar pouco. Então é nesse momento que você percebe que numa escala evolutiva, o homem come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, até um dia que ele amadurece por dentro e fala assim, gente, comer, beber, dormir já não está bom não. Tem que ter alguma coisa a mais. E isso é um bom sinal. Essa dúvida é um bom sinal. Então, você começa a estender os seus primeiros apêndices para um amadurecimento, começa a ficar inquieto. Assim, nós estou muito insatisfeito. Por quê? Porque está tendo desenvolvimento material, está comendo, está bebendo. Espiritualmente, não. Então, é um vazio interior. Essa é a primeira parte. Agora, a chave para compreender o seu cérebro confia em você, ela é muito simples. Eu vou falar várias coisas aqui que a gente fala, e como o nosso cérebro ele é programado para concordar com a gente, ele faz isso. Ele não tem uma definição formada sobre espiritualidade. Seu cérebro não, ele só sobrevivência. Ele não tem uma opinião formada sobre crescimento espiritual, sobre aprender um novo idioma, sobre nada, só sobrevivência. Lembra disso. Então o que acontece? Tudo que você diz para ele, ele responde da mesma forma. Não interessa o que você responde para o seu cérebro, o que você pergunta, o que você fala. Não interessa. A resposta dele é sempre a mesma. A resposta dele vai ser assim, ok, vou te dar uma vida assim. Não interessa o que você fale. Guarde essa frase, ok, vou te dar uma vida assim. Você pode fazer 1000 perguntas para o seu cérebro, falar infinitas coisas para ele, para tudo ele vai te responder a mesma coisa. Ok, vou te dar uma vida assim. Vou te dar um exemplo. Você fala assim, gente, eu nunca vou conseguir aprender isso. Ele fala, ok, vou te dar uma vida assim. Nossa, eu não sou capaz de fazer isso. Ele fala, ok, vou te dar uma vida assim. Você fala assim, olha, eu aprendo qual que se alguém já fez, eu também consigo. Ele fala, ok, vou te providenciar uma vida assim. Nossa, hoje ninguém mais presta, não. Ok, vou te dar uma vida assim. Gente, mulher é tudo igual, né? Homem nenhum presta, né? Ok, vou te providenciar uma vida assim. É só isso que ele sabe responder. E aí ele vai trabalhando para construir aquilo que você falou para ele que era. Não foi ele que falou. Foi você que disse. Nossa, como é duro ganhar dinheiro, né? Ok, vou te providenciar uma vida assim. Quando aparece uma maneira fácil, você nem percebe. Todo mundo vê, você não. Estava do seu lado. Quando alguém pega, você fala, como é que eu não vi? Porque você não acreditava que existia. E aí já vai ficando claro. Por que o seu cérebro confia em você? Porque quando você fala que não dá para confiar em mais ninguém, hoje ele fala tudo bem e começa a mostrar para você uma vida que está resumida a isso. De pessoas que estão cercadas de outras que você não pode confiar. Não é que não tem gente boa, é que ele não te deixa ver, porque você falou para ele que não tem, então ele foca só em quem não tem. Perfeito. Então, dentro disso, a gente percebe uma coisa interessante,
que cada um de nós vai programando a própria vida, e mais que isso, cuidado com o que você acredita. Cuidado, porque quando você fala assim, gente, a vida é assim, não é, Júnior? Não estão falando da vida, estão falando da minha vida. Sim. Quando eu falo assim, nossa, o mundo está difícil hoje, né? Não estão falando do mundo, estão falando da minha visão de mundo. E sabe onde eu percebo isso, Júnior? Qual é o assunto que as pessoas mais falam em qualquer canto que você vai? Coisa está feia, a crise. Então a gente escuta também, não, a coisa está feia, tem lugar que fecha, tem empresas fechando, tem. Mas aí a gente que viaja muito começa a perceber uma coisa, aeroporto lotado, nunca está vazio. Principais cidades, se não marca antes, não acha hotel. Mas pera um pouquinho, cadê a crise? As ruas lotadas de carro, não tem um onde pôr carro, todo mundo tem carro, não só um. Então, a gente percebe o quê? Que tem as dificuldades? Tem os desafios? Tem, mas essa visão de que tudo está em crise não é para todo mundo. Tem muita gente que está crescendo, prosperando e achando o caminho onde os outros não veem. Sim. É o seu cérebro confia em você. Perfeito. Quando você falar para ele, a coisa está feia, ok, vou te providenciar uma vida assim. Sim. E aí você fala assim, então, pera um pouquinho. Então, para a gente mudar de vida, qual é o primeiro passo? Convencer o seu cérebro de que a vida é boa, para que ele comece a te produzir. E a dificuldade é que quando você começa a fazer isso, você tem uma sensação de estar mentindo para você. Está tudo ruim, você fala, tá bom. Aí você fala assim, mas qual que é o seu? Eu vou estar mentindo. Eu falei, não, você está num processo, é uma técnica de convencer o seu cérebro de que existe um mundo melhor e é ele que você quer. É ali que você quer chegar. Você quer viver dentro dessa nova estrutura. Você quer ter novas capacidades. Então, quando você começa a confiar na vida, aí entra a espiritualidade, a falar com fé, a falar com esperança. Eu consigo sim, é claro que dá certo. Se já conseguiram, eu também posso. Se os outros aprenderam, eu também aprendo. Eu sou capaz, eu sou competente. Isso não é conversa. Eu estou, sabe com quem que eu estou conversando? Com o meu cérebro. É o único que eu preciso convencer. Se ninguém acreditar em mim, mas o meu cérebro acreditar em mim, se eu convencer ele, pronto, ele começa a moldar a minha vida sobre aquilo que eu disse para ele que eu queria. E esse é o perigo das pessoas deprimidas, depressivas. Gente, que inferno de vida. Nossa, só problema que eu tenho. Gente, que inferno. E ele fala, pode deixa comigo. Vou fazer da tua vida o inferno. E ele vai estendendo, então, um caminho inevitável. Muito interessante, Josué. Eu acho que isso é um grande segredo para viver, né? Que a gente percebe que as pessoas, às vezes, falam, não sei por que acontece isso comigo, né? Não sei por que está dando errado, né? Então, pense bem, pense no que você foca, como ele falou, né? Porque onde você foca, te levam pensamentos, né? Se você foca em coisas ruins, te levam pensamentos ruins. Pensamentos ruins vai te dar sensações ruins, sentimentos ruins, emoções ruins, né? E uma programação, né? Que eu já falava isso, agora eu já estou ampliando o meu falar, que realmente você se programa também de forma ruim, vamos dizer. Você vai ser resultado daquilo que você foca, que você programa, né? Do que você sente, do que você pensa. E isso realmente é o além da sobrevivência. A gente sabe que, por instinto, como a gente luta pela sobrevivência, o que nos chama mais atenção são as coisas ruins, como você disse, né? Por que as pessoas falam mais de crise, do terremoto, do maremoto, né, de alguma catástrofe que houve aí no mundo, do que uma coisa boa que está acontecendo do seu lado, né? Porque, na verdade, a gente tem o instinto de sobrevivência, aquilo que está talvez matando um ser vivo semelhante a mim, me chama mais atenção. Então, a mídia se aproveita disso, né? A televisão, ela passa muito mais coisa ruim do que coisa boa, porque a coisa ruim vai dar mais audiência, porque o instinto de sobrevivência fala mais alto. Só que aí é que é a nossa luta, né? A nossa luta no sentido de ter uma cabeça capaz de enxergar as coisas boas e, como você falou,
espiritualmente você consegue crescer, você consegue, porque o ser humano ele tem essa capacidade, né? Essa capacidade de ir além desse instinto animal, né? E aí que vem de encontro até a essa pergunta, né, que a Karen Cristine Rabelo está fazendo, né? Às vezes o estado de preservação vem quebrado, porque não conseguimos ver o que pode nos machucar, né? Por que não conseguimos ver? É interessante isso e tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? E uma coisa assim, só para complementar, para depois você falar, que eu tinha anotado também, que da mesma forma como o nosso ser interior influencia a nossa vida exterior, a gente é capaz de forçar algo que às vezes não é natural, externo, ou seja, repetir palavras boas, fazer acreditar para que o seu cérebro, ou seja, o seu interno, o seu interior, acreditar naquilo como verdade e passar a ser uma verdade, né? Então, aí é agora de você poder aí complementar, responder a resposta da Débora, né? Que foi muito feliz e muito de acordo com o tema aqui que nós estamos falando. Muito bem. Há uma expressão na pergunta dela, né, de que o nosso estado de preservação vem quebrado. Eu vou só mudar o termo quebrado para contaminado, tá? Então, porque o que acontece? Já falamos do instinto, que a preservação é instinto, é uma inteligência. E se é uma inteligência, ela não falha, ela não erra. Vou dar um exemplo. Antigamente, sua mãe falava assim: pega o guarda-chuva que vai chover. Pode levar que vai chover. Pega a blusa que vai fazer frio. Isso é instinto. Cuidar da prole. Pega a blusa que vai fazer frio. Pode levar que vai fazer. Então, instinto é isso. Ele não erra nas coisas atinentes à sobrevivência. Porém, hoje ele está contaminado. Contaminado pelo quê? Orgulho, vaidade, egoísmo. Hoje a mãe fala assim: vou falar que ela, para levar blusa, só para ver se ela obedece. Pronto, já estragou o instinto. Já começou, então agora eu vou ver só para ver se obedece. Então a gente vai estragando o instinto, porque ele é muito claro, é só sobrevivência. A gente vai vendo agora se as pessoas nos dão atenção ou não. Então, orgulho, vaidade, tudo isso compromete aquilo que deveria ser natural. Né? Aí você fala assim, o instinto fala assim, ó, não faça isso que é ruim. Aí nós hoje, em vez de falar não faça isso que é ruim, a gente fala assim, ó, não faça isso, mas não tem jeito, porque toda vez que eu falo, você nunca me escuta. Se fosse os outros que fossem falar, você escutava. Mas como é eu que estou falando, você não escuta, pronto, já estragou o instinto. Se fosse só ele cru, dava certo. A gente começa a colocar outra. Então há uma contaminação. E a gente fala assim, nossa, Ruso, que legal isso tudo, mas isso tudo que nós estamos falando agora, programação neurolinguística, linguística, programação da mente, é um assunto novo, legal, né? Novo? Não, não é novo. A gente vai olhar para o Evangelho, né? E atribuído a Jesus, vamos achar assim, ó, não vos conformeis com esse mundo. Significa, tá ruim mesmo, não é para você se conformar com ele. Mas transformai-vos. Não o mundo, você. Transformai-vos. Como? Ele já explica. Pela renovação da vossa mente. Está no Evangelho. Como é que eu mudo o mundo? Pela renovação da sua mente. Você muda o seu mundo. E a gente não entende isso. A gente quer. Eu sou muito contra a violência, sabe? Sabe o que eu quero fazer? Acabar com a sua violência, com a violência deles, lá dos meninos que estão lá na terra. Eu quero com a minha não. A minha não tem problema. Eu quero acabar com a violência dos outros, porque eu sou contra. E aí ficamos todos violentos. Quando você entende isso, olha, eu sou contra a violência, eu vou acabar com a minha. Eu sou contra a vaidade, eu vou combater a minha. É o único caminho, porque é só essa que eu consigo fazer. Então, dentro dessa estrutura, o que nós vamos aprender? Que a ideia de programar a mente não é uma ideia nova, é uma ideia muito antiga. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tem um pensamento assim, qualquer coisa. Nossa, eu estou pensando que vão roubar meu carro. Isso é bom ou ruim? É ruim, então não pensa. Eu tenho uma história, mais uma. Conheci um amigo, né, chama-se Milton, e ele mora em São Paulo, num bairro
que para nós era considerado assim, perigoso. Um bairro uma periferia muito grande, muito populoso, um lugar que a gente que vive no interior, todo mundo conhece todo mundo, mas lá é um lugar assim que a gente que vai fica com um certo receio. E uma vez eu perguntei, seu Milton, ele tem uns 80 anos, o senhor nunca foi assaltado? Ele respondeu, eu não. Eu falei, não? Que estranho, né? Porque aqui, né, no meio de tanta gente, um lugar tão que para a gente é perigoso. Ele disse, mas eu não quis. Aquilo mexeu comigo. Como que é, senhor? Não, nunca quis ser assaltado. Ele está 80 anos num lugar, no meio de São Paulo, num lugar complexo e muito populoso, e nunca teve problema. Não, porque eu não quero. E aquilo me fez pensar, porque eu penso por profissão. Então, eu quero entender as coisas. Eu vim embora pensando nisso. Não, você nunca foi assaltado? Não, não quero. E aí você começa a pensar como é que a gente faz. Você sai de noite da sua casa, olha, você não vê ninguém, você já sai programado para ser assaltado. Não, agora não dá, né? Perigoso. Você já olha para lá, você não vê ninguém, olha para cá, tranca o portão, depois tem outra tranca, depois tem outra tranca lá. E sabe o que acontece? É roubado. Ele mora numa casa simples, num lugar complexo, e nunca passou por nada. Não tem outra explicação sem você atender que a sua mente te liga a isso ou aquilo. Há uma outra experiência que eu vivi também há muito tempo, mas nós estávamos no estado de Goiás fazendo uma palestra lá. Era uma sequência, uma palestra num teatro, e no final, autografa livro, né, aquele negócio todo lá, e chegou um jovem, bem jovem, e falou uma coisa para mim assim, ô, seu Russo, parabéns, gostei muito, tal, conversa vai, conversa vem, eu nunca vou conseguir falar como o senhor. Eu falei, claro que não. Ele falou, você nem me conhece? Eu falei, não, só estou concordando. Foi você que falou que nunca ia conseguir, eu só estou concordando. Porque se você acha que você nunca vai conseguir, você nunca vai conseguir. É simples assim. Então, o nosso grande trabalho para a gestão da própria vida, né, é justamente isso. É você tem um cérebro? Tenho. Legal. Segunda parte, colocar ele a seu favor. Sim. Porque também os medos estão nele, as culpas estão nele. Nossa, eu não podia ter feito isso. Como eu pude fazer isso? Uma programação mental. Você está programando ele, está construindo um cérebro de culpado. Você está construindo um cérebro de ansioso, né? Onde eu nunca podia ter errado. Por que não? Então, ele é um repositor de tudo aquilo que a gente programa. Cuidado com o que você diz a seu respeito, porque o seu cérebro está escutando. Cuidado a visão que você fala da vida, porque a visão que você vê da vida, ele vai construir para você. Então, dentro desse caminho, agora já ficou mais fácil de entender, o seu cérebro confia em você. Tudo que você disser para ele, ele vai falar, ok. E é por isso que você acha, às vezes, uma pessoa simples, humilde, numa vida precária financeiramente, com o nariz empinado. E acha alguém abastado, cheio de posses, depressivo, olhando para baixo, inseguro. Porque não tem nada a ver. Estou falando da mente. É a mente, a visão que você tem do mundo que faz. O cara não tem nada e se sente dono do mundo. O outro tem tudo e sente como se não tivesse nada. Tudo é a mente humana. E aí você fala assim, muito bem, e onde que entra a espiritualidade nisso? Vamos para o Evangelho. Tudo que ligares na terra será ligado também no céu. Como é que você se sente aqui? Me sinto muito para baixo, muito triste. A ligação espiritual vai ser igual. Fique tranquilo, você vai ser ligado a espíritos que vibram nesta mesma sintonia, vibram nesta mesma condição, porque é uma questão natural. O semelhante atrai semelhante. Então, o que é que nós fazemos para ter uma boa companhia espiritual? Voltamos em nós de novo. Fale bem de você, fale coisas positivas da vida, fale coisas boas de você, que você vai inevitavelmente vibrar numa outra condição, atrair elementos proporcionais, mas tudo tem a sua origem, o seu epicentro, na maneira pela qual você construiu a sua visão de vida, a maneira pela qual você vê a vida.
Muito bom. Olha só, hein? Quanto conteúdo hoje aqui. Né? E eu anotando aqui as coisas aqui. É interessante que você falou, realmente, hoje em dia, vem com muitas modernidades, né? Roupagem nova de determinados assuntos que já estão todos no Evangelho. Né? Feliz daquele que já está e conhece o Evangelho ou tem um mentor, né? Um pastor, né? Um guia espiritual que possa né? Tirar proveito desses conhecimentos, porque realmente tá tudo lá. Né? A gente vê a vida e a gente cada vez mais a gente descobre o quanto é rico o evangélico e saber interpretar e trazer para os dias de hoje é fundamental para ter uma vida melhor e mais tranquila. Né? A gente viu muito se falar durante anos, até livros que foram best-seller, né, que falam, por exemplo, lei de atração, né, energias, vibrações, né, que na verdade é tudo isso que você acabou de falar, né? Porque existe a lei da atração, né? Você colocou de uma forma muito clara essa ligação que nós temos, né, com o lado espiritual. Então, além, né, dessa máquina, como você falou, o cérebro, o que a gente tem também é essa capacidade da gente ir além, né, de ir atrás de coisas que a gente pode, como você falou assim, ir além mesmo, né? Fica até difícil de dizer no sentido que são coisas que fogem do lado físico, né? Eles partem para um lado realmente energético, podemos dizer assim, de uma forma mais geral. E a gente percebe aqui, ó, também a Bernadette Magali, que colocou que está no médico, mas está nos assistindo, né? E a Débora também colocou, eu quase não assisto TV, só mais tragédias que mostram, né? Realmente é aquilo que a gente tinha falado, né, na outra parte aqui do nosso programa. Mas, Roosevelt, então, ó, continuando nessa linha, né, bastante interessante, então, como que a gente pode, né, vamos dizer assim, as pessoas que têm, muitas vezes, uma programação, estou tentando lembrar a palavra que você falou, danificada, não lembro, né? Contaminada, né? Vamos dizer assim, como que isso, na verdade, é a maioria das pessoas, ninguém é perfeito, né? Então, a gente tem contaminações, todos nós, acredito que tem, umas mais, outras menos, umas em pontos essenciais que prejudicam toda a vida, outras em pontos que não prejudicam tanto a tua vida, mas que pode também melhorar através de conhecimento, através, né? Porque, infelizmente, a ignorância que faz, muitas vezes, as pessoas não saborearem da vida, né? Que eu sempre digo que, a princípio, se você não conhece arte, você vê um quadro e não sente nada. Agora, se você estuda, vê, conhece, sabe épocas, como que foi feito, por que foi feito, você começa a apreciar, começa a dar valor àquilo que, quando você é ignorante, você nem saboreava. Então, o sabor da vida é justamente você ter esses conhecimentos para poder aproveitar o máximo da nossa capacidade. Ou seja, o máximo do que Deus nos deu, né? Que foi esse corpo, esse cérebro, e como utilizá-lo da melhor forma para tirar o maior proveito da vida. Não só, né, individual, mas principalmente, né, como a gente tem as mensagens bíblicas, né, de colaborando com os outros, né? Fazendo para o próximo, amando o próximo, né? Isso faz com que a riqueza que você possa ter, né, no seu interior, a sua riqueza, ela possa ser contaminada de forma positiva, né, para todo o seu meio, para todas as pessoas que estão ao seu redor. E aí ela se torna realmente uma vida gostosa, saborosa, feliz, porque ninguém vai ser feliz sozinho, né? Dentro dessa linha, o que você pode dizer para a gente? Júnior, antes de nós falarmos como mudar tudo isso,
que a pergunta é muito boa. É isso. Agora, a pergunta é exatamente, e agora, o que a gente faz? A pergunta antes, deixa eu fazer só uma observação sobre um processo chamado autossugestão, que é uma técnica psicológica importante, mas antes de aplicar ela, deixa eu só fazer com que as pessoas entendam que ela não é uma crendice, mas é uma ciência. Como é que faz para testar um remédio? Sabe, achei um comprimido novo para resolver X problema. Como é que até hoje é assim, né? Vacina é assim. Você pega, fala 2 grupos, 20 pessoas para cá, 20 para lá, dá comprimido para todo mundo. Metade está tomando o comprimido certo, a outra metade é farinha e água, não faz efeito nenhum. Por que eles fazem isso? Porque a autossugestão faz com que você se cure. O cara toma aquilo que é farinha, mas ele tem tanta confiança que o remédio é bom que a dor passa. Então, a autossugestão é ciência. Eu tive no meu grupo, né, uma senhora, que ela estudava lá, depois ela acabou ficando doente, e a filha dela falou assim, ó, minha mãe não dorme, não sei o que fazer. E o médico falou que ela não pode tomar remédio para dormir, por alguma questão médica. E assim foi. O psicólogo orientou ela o seguinte, você vai dar para sua mãe, todo dia, um melhoral infantil, e vai falar para ela que é remédio para dormir. Ela dormiu 20 anos tomando melhoral infantil. E se não tomava, não dormia. Poxa. É a mente. Condicionou. Então, autossugestão é ciência. Vacina, Covid. Como é que foi? Você aplica num grupo a vacina, no outro grupo uma substância sem o princípio ativo, para ver o resultado que dá. Se aqueles que tomaram têm uma mudança e esses que tomaram não têm. É assim que testa até hoje. Então, o que eu vou falar agora não é crendice, é ciência. E qualquer um pode estudar como é que são feitas. Estuda efeito placebo que você vai entender lá. Tem um estudo, neurociência, né? Que é o que coloca. É uma ciência atual. É. Então, agora entrando, como é que você programa o seu cérebro adequadamente? Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que é a vida que você quer ter? Porque eu não sei que vida que você quer ter, como é que eu vou falar como é que você vai programar? Qual é a vida que você quer ter? Aí você fala assim, pega papel aqui, nada é melhor que papel e caneta. E as pessoas falam assim, não pode digitar? Não, não pode digitar, é papel e caneta. Mas qual a explicação? É simples. Você pega lá há 5.000 anos atrás, você vai achar egípcios escrevendo na parede. A gente escreve há milênios, digita há poucos anos. A era pode ser digital, o cérebro é analógico. Quando você pega papel e caneta e escreve, tem um valor diferente do que você digitar. Sim. Talvez as futuras gerações mude, quem já nasce assim. Agora, para nós, hoje, não. Nós ainda escrevemos, tem um peso muito maior. Então, dizem até que a energia, né, de um papel com lápis e a sua mão se movimentando na escrita, porque por exemplo, na digitação, você aperta, aí todas iguais, mudam a letra, mas vamos dizer, o seu ato, né, motor aqui, né, mecânico aqui, é apertar uma tecla. Enquanto a escrita, você desenha, né, a letra. Exatamente. E isso é uma energia que realmente faz com que você absorva aquilo. E mexa com situações muito antigas da própria estrutura humana, também. Né? Do nosso inconsciente coletivo. Então, escreva aí, como é que você quer a vida? Aí você fala assim, queria uma vida onde, se for homem ou mulher, pouco importa, onde os homens forem todos honestos, onde trabalhar desse prazer, onde os filhos crescessem em paz, onde eu tivesse saúde. Vai escrevendo. Escreveu? Primeira parte. Segunda, convença-se a si mesmo de que essa vida existe. Aí, no dia a dia, o que acontece? Alguém corta a sua frente no trânsito, daquela vontade de xingar, e você fala assim, coitado, deve estar com um problema, tomara que resolva, né? Não tem nada a ver com ele. Eu estou domando a mim mesmo. Olha, eu ia xingar, já não xinguei, já não falei nada. Eu estou fazendo o quê? Educando o meu cérebro a cortar algumas coisas que não são bons. Quando tu não fala assim, gente, mulher, tudo igual, nossa, só dá problema. Você fala assim, não, eu não acho não, viu? Não, eu acho que tem muita mulher boa, muita mulher boa. Homem é tudo igual. Não, eu acho que tem muito homem honesto, trabalhador, tem muito homem bom. Todo mundo vai olhar para você meio esquisito. Você, nossa, que esquisito, né? É esse o caminho.
Nós falamos anos de que homem é tudo igual. Não é uma vez só que você vai falar que muda. Mas você começa assim, não, tem muito homem honesto, tem muito homem bom, tem muito homem trabalhador, tem muito homem assim, que cuida da família, acorda cedo, trabalha. Não, tem muito homem bom. Você está mexendo com a sua você está educando o seu cérebro a ver, a identificar um outro tipo de gente. Você fala, não, patrão quer tudo estressar o funcionário, patrão quer ganhar em cima, patrão não reconhece. Patrão é tudo ruim. Começa a falar assim, não, tem muito patrão bom. Tem, não. Se não fosse patrão, estava todo mundo desempregado. Patrão movimenta a riqueza. Patrão abre possibilidade do funcionário se desenvolver. Patrão é bom, patrão é bom, patrão é bom. Mesmo se o seu não for. Porque esse é o caminho de você passar a ter. Sim. É você começar a construir essa realidade. É. Porque o caminho que nós temos hoje não dá. Né? Então, fale bem de você, fale bem da sua vida, fale bem da vida. Como viver é bom, né? Viver é bom, mesmo que a sua vida esteja sendo ruim. Sim. Você não está mentindo, você está programando o seu cérebro a acreditar numa coisa diferente e depois construir isso. Porque também, né, na ciência já provou que oração faz bem, né? Porque você oração, ninguém vai orar uma coisa ruim, né? Oração é para você acreditar e puxar, vamos dizer assim, atrair, né, energias positivas, né? E aquilo faz muito bem, com certeza, né? Isso e é interessante que a gente vê que muitas pessoas utilizam isso de forma negativa, né? Não sabe o porquê acontecem determinadas coisas. É interessante que a gente consiga levar a uma vida que possa, né, transbordar de coisas boas, né? Que nem eu falei aquela hora, né? Muitas vezes você tem o que tem de dentro, né, de bom, e você coloca para fora. E tem coisas que a gente tem que tirar de fora e introduzir lá dentro, para que se você fortaleça e seja uma verdade para você, né? Então, continue. Vamos lá. Existe uma outra... São todas experiências vividas e eu acho que eles ilustram o que nós estamos falando, tá? Uma vez eu passei por uma situação, estávamos no Rio Grande do Sul, que era assim, um roteiro de palestras, e nós ficamos na casa de um amigo. Tinha muita gente, ela falou, dorme em casa, geralmente fica em hotel, mas dorme em casa, e ficamos em casa, e ficamos lá, com muitas pessoas, tinha várias pessoas lá. Chegou uma determinada hora, ele falou assim, eu vou dormir. Levantou, despediu, foi dormir, o dono da casa. E nós continuamos lá. Uma hora depois, eu falei, vou dormir. Quando eu levantei para sair, eu passei pelo quarto dele, ele estava sentado numa cadeira, no escuro, né, sozinho, quieto ali. Eu falei, não foi dormir? Ele falou assim, eu estou descansando para dormir. Eu falei, pronto, descansando para dormir. Não falei nada também. Fui pensar. Aí pensei, muito tempo. Ele tem toda a razão. Sabe por quê? Como é que a gente vai dormir? Você está correndo, brigando com aquele, falando com aquele, sobe e desce, compromisso, celular. A hora que você deita na cama, a cabeça continua muito tempo. Aí você acorda já cansado. Você acorda com a sensação de que dormiu pouco. Dormiu mesmo. Você deitou e a mente continuou um tempão naquela mesma condição. Se assistir um filme de violência, se assistir um filme... E assim vai. Então, uma outra sugestão. Aproveita o momento do seu sono, já que você vai dormir, para que seja reparador. Perfeito. Então, você não assiste notícia ruim, não vê coisa que desagrada, pega o hábito de assistir uma conversa edificante, uma música agradável, prepare-se para dormir. Muito bom. Porque senão a gente não dorme, desmaia, de tão cansado que está, mas está inundado de quê? De discussões e brigas e problemas, problema em casa, problema lá, problema cá. Não faça isso com você não. Senão o resultado é inevitável. Então vamos voltar mais uma vez. Como é que eu programo? Como assim? Eu vou dormir daqui 1 hora. A partir de agora, sem celular, sem televisão ruim, porque ali até nos comentários falaram da televisão, e isso é uma realidade. Né? Você fala assim, nossa, eu adoro ir no meu terapeuta, eu vou lá 1 vez por semana. Olha como é injusto.
O seu terapeuta, você vai uma vez por semana, televisão o dia inteiro, todo dia. O que vai prevalecer? O que a televisão colocar na sua cabeça. É uma questão de tempo. É o tempo todo ouvindo a TV, o tempo todo com as mensagens que as novelas colocam. Aí vem o lado bom da internet. Que hoje você pega o seu celular e com o mínimo de inteligência, você começa a falar assim, quem que eu admiro? Quem que eu gosto de ouvir? Quem que eu acho que é ideia boa? Que me colocar para frente, ó, eu gosto do fulano, eu vou seguir eles. Eu vou ouvir eles. Hoje você faz qualquer pessoa que você goste ser seu professor e ele nem sabe. Mas o que a gente faz? Vira lá uma desgraça. Nossa, coisa horrível, gente, coisa horrível. Vê outra, nossa, não deviam deixar por isso aqui. Não deviam, né? E assiste tudo. Nossa, pronto. Então, é a liberdade. E aí você fala, o mundo está ruim, né? Não, o mundo não está ruim. É que você está encharcado de coisa ruim num mundo que tem as duas coisas. Porque se você falar assim, ó, Roosevelt, você está errado. Está tendo guerra na Ucrânia, guerra em vários lugares, o mundo está muito difícil. Eu sei. Mas na guerra da Ucrânia tem muita gente arriscando a vida para salvar os outros, para levar medicamento, para levar remédio. Você vê o lado que você quiser. Eu estou vendo um monte de herói ali. Pessoas que estão ali dando a vida para salvar outros. Olha que bonito. Sim. Então, depende do foco que você vai dar. E isso funciona para lá, isso funciona no seu dia a dia, isso funciona, mas o caminho é absolutamente autoexplicativo. Se você começa a entender a vida com essa complexidade e falar da vida com essa gravidade, entenda que uma questão científica, a sua mente vai moldar a vida que você quer, porque o seu cérebro confia em você. Todas as vezes que você falar alguma coisa de alguém, da vida, das pessoas, se não tiver ninguém escutando, você pensa assim, o meu cérebro está escutando. Eu estou convencendo ele de que a vida é isso. Então, não, deixa eu mudar. Sim. Então, qual é o primeiro passo para tudo que é positivo? Mudar por dentro. Algum dos comentários ali, alguém disse que estava no médico. Pronto, Júnior. Nós temos já material para mais um programa inteiro. Por minha conta e risco, tá? Não existe cura de ansiedade, depressão, nada disso sem mudança interior. Não, mas você está dizendo que eu tenho que parar de ir no meu médico? Não, vai no seu médico, porque a ciência está aqui para isso. Vá no seu médico. O que eu estou falando é que só o comprimido não vai resolver. Então você se medica, mas muda a maneira de pensar. Perfeito. Sabe por quê? Senão você tem alguém que fala assim, nossa, eu trato da depressão. Quanto tempo? 30 anos. Mas então você nunca foi curada. Você sempre esteve medicada. A cura está ligada à não necessidade do medicamento. Perfeito. Então você vai no médico, se submete ao tratamento dele, tudo bonitinho. No entanto, muda a sua maneira de pensar. Fale bem das coisas. Pega o remédio da moça, nossa, detesto tomar isso. Até o remédio faz mal. Mas se você pegar assim, nossa, isso aqui ó, vai mudar, vai me curar. Ora no remédio. Sim. O remédio é igual, é você que não é. Então você começa a agregar valor em coisas que já são do seu dia a dia. Né? Fala bem das pessoas à sua volta, da sua família, o que você não sabe ainda. Né? Mas você pode aprender. Então, tudo parte de você começar a falar bem de você mesmo, construir uma nova realidade, que depois, para que a máquina execute isso, é uma questão de tempo. Muito bom. Realmente, aí você tem que o quê? Mudar suas atitudes, né, o seu comportamento, muitas vezes, para poder, então, ter esse foco, né, que o seu cérebro entenda que você mudou, e aí você se cura, né, no sentido que você está falando. Porque muitas vezes a pessoa ela está dizendo ou tentando se curar, mas ela continua com as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento, que vão ao contrário à cura, vamos dizer assim. Né? Sim, assim, você quer se curar com pensamento de doente. Isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então a gente percebe isso. A pessoa assim, ó, ela quero ficar livre da ansiedade, com pensamento de ansioso. Mas é muito difícil mudar.
Claro que é. Tudo que faz diferença na sua vida é difícil. Porque toda facilidade é ilusão. Pena que a gente já está terminando nosso programa aqui, nós estamos já com 53 minutos, né? Tem aqui algumas perguntas, mas isso me faz até desenvolver, a gente fica pensando aqui, eu estou pensando um monte de coisa, às vezes a gente quer falar e a cabeça está a mil aqui, porque realmente até um outro assunto que a gente pode, quem sabe, falar um dia sobre milagre, né? Então, qual será, né, o verdadeiro milagre? Será que você, né, quando as coisas acontecem, fala assim, nossa, a pessoa se, né, salvou, aconteceu um milagre, ela estava com câncer, né? Será que não tem, não é só aquela coisa, talvez, que as pessoas pensam, milagre é uma coisa só divina, né? Assim, mas o divino está em você, né? É divino, eu acredito, mas não é algo que está desconectado a você, é algo que está em você. E o milagre acontece porque você está tendo pensamentos, você está levando o seu cérebro à verdade, né, no sentido da sobrevivência, da cura e de tudo mais, né? Então, Júnior, existe uma passagem notável que espelha tudo isso, que agora está na televisão, todo mundo consegue ver, né? Agora tem muitos filmes falando sobre Jesus, que é a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, e ela falou o seguinte, se eu tocar na roupa de Jesus, eu fico curada. sim. Programação mental. Se eu tocar, eu vou ficar, tenho certeza. Se eu tocar, vou ficar curada. Se eu tocar, vou ficar curada. E aí você vai assistir o filme ou você lê o texto. Tá lá, ela foi, tinha uma multidão, ela foi para o meio, esticou a mão, pegou num cantinho da roupa dele. Aí o texto, ipsis verbis, é assim. Jesus para e fala assim, quem me tocou? Essa frase é muito boa. Sabe por que essa frase é boa? Isso deixa claro que ele não queria curar ela. Ele nem sabia que ela estava lá. Quem me tocou? Aí todo mundo falou, Jesus, como é que nós vamos saber? Esse monte de gente empurrando, todo mundo te tocou. Ele falou, não, alguém me tocou de maneira especial. Ele não queria curar ela. Ela que tirou dele o poder curativo. Aí ela se ajoelha e fala assim, fui eu, Senhor. Ele falou, então levanta e você está curada. Não estava nele o poder curativo, a tua fé te curou. Sim, o poder dela, né? Dela, da fé. a crença. Ela tinha certeza que se eu colocar a mão na roupa dele, está resolvido e acabou. Pronto. E o seu cérebro assim, vou providenciar uma vida assim. Porque ele nem sabia que ela estava lá. Então a gente começa a entender que, independente das questões de religiosidade, independente, né? Você vai ter, e isso para qualquer coisa, você vai na igreja católica, você vai no centro espírita tomar o passe, você vai na igreja evangélica tomar qualquer coisa. Se você vai lá e pensa assim, gente, eu vim aqui hoje, eu vou sair muito bem daqui, eu vou receber o passe ou a bênção, não interessa, eu vou. Sim. Você sai. Porque você já vai aberto a enxergar as coisas boas, né? Porque você já foi com a porta aberta da felicidade, vamos chamar assim. Né? Diferente daquele que vai ao contrário, que fecha as portas, não enxergam as coisas boas. Aí você fala assim, o passe é mais forte ou mais fraco? A bênção do padre é mais forte ou mais... Não, é o elemento receptor. É a mente. O seu cérebro confia em você. Perfeito, olha só que como, né, nós finalizando aí, nós estamos realmente chegando nesse acordo, né, com uma frase que parecia assim meio, né, o cérebro confia em você, a gente agora, como a gente entende isso, né, como isso ficou claro depois dessa 1 hora de conversa aqui com o Roosevelt. Roosevelt, muito obrigado, a gente vai ter que terminar, mas a gente tem um tempinho aí para você fechar, eu acho assim, né, que a todo momento uma das coisas também que nos dá essa força que você fala, né, de ter essa energia positiva no cérebro, é estar agradecido, né? Eu estou muito agradecido por você ter vindo até aqui, né? Eu sei que hoje, apesar de ser de família de Jaú, você está morando em outra cidade, tem, né, uma pessoa aí que tem muito requisitada, né, em palestras, com seus livros, na editora, isso e mais. E você está aqui hoje para a gente bater esse papo gostoso.
Então, eu estou muito grato. E isso já me deu uma felicidade que, vamos dizer assim, que a gente já ganha o dia, a semana, e que a gente continue com essa energia positiva. E você? Como é que você podia terminar hoje? Eu acredito que aquilo que você falou, já que sem sair do nosso tema, programação mental, a gratidão ela é disparadamente um sinal e uma ferramenta de programação. Porque quando fala em gratidão, o que a maioria entende? É falar, muito obrigado, viu? Não, não. Gratidão aplicada você percebe quem está grato. Você anda pela rua, tem gente que fala assim, obrigado, viu? E outro fala, obrigado, viu? Você vê a diferença. Um realmente está grato e o outro falou automaticamente. E quando nós falamos em gratidão, nós estamos falando, mais uma vez, em processo, elemento básico de cura. Vamos à nossa referência, o Evangelho. Jesus cura 10 leprosos. Um agradece, os 9 vão embora. E ele fala assim, cadê os outros 9? Não foram 10 os limpos? E aí você pode pensar assim, o que Jesus queria com isso? Será que ele estava precisando da gratidão dos outros? Será que ele estava querendo que as pessoas manifestassem, como você é bom? Não. Ele está me ensinando o quê? Gratidão é coisa de gente sadia. Quando te falta gratidão, você está com a mente enferma e vai atrair isso aí. Então, você que está procurando a sua cura, um passo importante, manifesta a gratidão. Por quê? Tudo que você puder. A menor gentileza, favores dentro de casa, que a maioria é esquecido, vira tudo obrigação, pessoas que te cumprimentam na rua, pequenos favores, qualquer coisa. O importante é entender que ser grato é um processo curativo, assim como é um processo de programar a própria mente para um mundo melhor. Porque se eu agradeço, eu estou automaticamente dizendo ao meu cérebro, está vendo como eu recebo coisa boa? Perfeito. E assim a gente termina o nosso podcast, né? Com muita gratidão, né? Com muito conhecimento, e até um próximo